Professor, no último dia 10 nós recebemos a notícia, né, da trágica morte do Charlie Kirk, aquele jovem pensador, ativista, conservador, norte-americano, né. O que chamou a atenção após a morte dele foi que, ao mesmo tempo em que muitos lamentaram, outras pessoas celebraram a morte do ativista. Inclusive, uma figura muito conhecida na imprensa, que é o Eduardo Bueno, jornalista, né, autor de muitos livros sobre a história do Brasil. Ele comemorou a morte do Kirk, ou seja, algo lamentável, né? O que esse caso, ou esses casos, né, essas reações à morte de Kirk, essas reações celebrativas da morte de um ser humano, revela sobre o extremismo contemporâneo? Excelente pergunta, uma pergunta que está na ordem do dia e eu acho que já começa no exemplo e não na teoria. Primeiro que a gente precisa entender algumas questões que eu acho que envolvem o debate público na atualidade, e essas figuras são públicas, tanto o Kirk, a figura pública, representa um símbolo de uma geração, sobretudo nos Estados Unidos, obviamente, num contexto específico. Então ele é a representação simbólica de um movimento de estudantes, de jovens que estão se aproximando a um lado, a um viés, a um perfil político-ideológico muito preciso, talvez um pouco difuso ainda para o lugar comum, mas preciso para a autocompreensão que eles têm, reativo, de alguma forma, reativo a um estado de coisas, mas também de uma reação, no caso do Kirk, muito promissora pelo estilo dele, né, pela habilidade que ele tem de pautar o debate, de se colocar à frente do debate. E o que eu estou falando aqui, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a figura dele, apenas dizendo que é alguém que constrói um movimento de juventude que se internaliza nas universidades, porque ele quer alcançar o espaço público na universidade, não exatamente no sentido acadêmico, mas no sentido de tocar a vida pública universitária. E ele começa a mobilizar muita gente. Então, há uma mobilização muito grande. Os eventos que ele fazia alcançavam 3.000 pessoas de espectador, o que é muito interessante. E ele sentava ali tranquilamente para ouvir e responder às demandas de um debate, daquilo que os corredores da nossa vida universitária manifestam, representam nas tensões políticas, nas tensões ideológicas, no papel que a religião tem, a política identitária. Então, o primeiro destaque que eu daria é que o Kirk fez isso com muita habilidade. Não gosto dele, não, reprove as ideias dele, não, mas não dá para negar que ele se tornou um símbolo de um movimento reativo, né? A gente tem que destacar isso, que reage a um estado de coisas, por isso a universidade é um polo interessante, e que ele discute, que ele debate. Se isso é bom ou ruim, é outra história. E aí, quando nós temos a morte do Kirk, pouquíssimas pessoas no Brasil conheciam a figura dele, essas figuras acabam ecoando, acabam, de alguma forma, repercutindo falas que são mais polêmicas do Kirk, e repercutindo no sentido sem filtragem. Eu acho que há um descuido de como essas frases estavam sendo repercutidas. Um movimento fascista, porque ele morreu do próprio veneno, porque o Kirk defendia o armamento, então ele foi morto também pela uma política armamentista que ele mesmo defendia, porque ele tinha ideias radicais. Então, essas expressões que circulavam, de alguma forma, numa imprensa mais tradicional, não tão depurada, eram expressões que, de alguma forma, de algum modo, pareciam dar um ar de compreender por que ele havia morrido. Então, nós entendemos por que houve o assassinato, nós entendemos por que há uma reação enérgica, violenta para ele, que ele tinha ideias polêmicas. Então, vou dar um exemplo contrastando,
eu estou adiantando meu argumento aqui, mas só para ficar bem claro para o espectador, a gente teve um exemplo na mesma semana, que foi manifesto, né, aconteceu um pouco antes, de um rapaz que assassinou uma moça no ônibus, num caso bem grave, num caso bem pesado, e a gente olha aquele caso, a gente vê uma ficha criminal extensa. Muita gente tentou colocar uma questão racial envolvida, mas o caso da personalidade criminosa, né, do temperamento criminoso, de um crime comum, bárbaro, ele é muito maior do que o aspecto da disputa racial, ideológica racial. E aí a gente não cria muita polêmica, porque o crime é bárbaro, que a gente se comove, porque a barbaridade do crime ela não tem muita explicação. Ninguém explica o que é bárbaro. O trágico é aquilo que faz com que nós perdemos é o absurdo. Né? O trágico ele revela um lado absurdo da nossa experiência social, um lado mais perverso, cara que absurdo. Poderia estar ali naqueles episódios de Mindhunter, sabe? Que analisa os criminosos, o psicopata. Agora, no caso do Kirk, existia ali um salvo-conduto. Opa, ele foi morto, mas parece que há polêmica. Ele foi morto, mas... Então, quando a conversa começa a entrar neste nível, ela desperta sinais de alerta, porque a violência envolvida ali já é uma violência do tipo não criminosa, no sentido, ela é criminosa, mas não necessariamente, ela tem mais elementos. O ato criminoso não é suficiente para a gente entender. A gente precisa de puxar uma cultura de disputa ideológica que está circulando no debate público, a imprensa representa isso. Até aí, a análise que eu faço é uma análise do tipo, faz parte. Né? O debate público é isso mesmo, né? O debate público é o debate de tensões, né? Imagina quando tem aqueles ataques, atentados em escolas, então você tem uma reação do Partido Democrata, que fala da questão da segunda emenda, e aí tem todo um debate sobre o armamento civil lá nos Estados Unidos, tal. Bom, isso faz parte do debate, né? A gente sabe muito bem que da natureza do debate público, essa relação simbólica de explicação do que causou, o que não causou. Mas a gente também passa a ver um certo exagero de um outro fenômeno, e aí a gente chega exatamente na sua pergunta, que é um fenômeno que nós não estamos tão acostumados, pelo menos aqui no Brasil, na imprensa brasileira, porque esse é um fenômeno um pouquinho mais de natureza mais, vamos chamar assim, extremista, né? A gente chama de mais radicalizante, que é o fenômeno da celebração da morte dos nossos inimigos. Aí é diferente, percebe? Porque eu já não quero mais explicar, eu não quero mais compreender por que aconteceu isso dentro de um cenário cultural, ideológico. Agora eu faço parte, o Peninha faz parte, o blogueiro ali faz parte, o cara que está ali tweetando faz parte, o cara que está ali narrando, eu vi vários outros vídeos, agora ele celebra porque ele é parte de uma narrativa também ideológica. Ele celebra porque, de alguma forma, ele se vê beneficiado ideologicamente, no sentido de que um fascista, um extremista, também deve morrer. Eu lembro que uma frase que o Peninha citou, ele insiste nessa frase, ele diz, olha, o mundo ficou muito melhor sem o Kirk. O mundo se tornou um lugar muito melhor sem o Kirk. E é interessante porque essa expressão de um mundo se tornar um lugar melhor sem o Kirk é uma expressão puramente ideológica. Percebe? Ele é uma expressão de alguém aguerrido, de alguém que agora diz às claras para todo mundo ouvir que estamos enfrentando inimigos simbólicos que atrapalham a nossa vida. Eu, particularmente, às vezes, sei lá, morre algum político, morre algum autor que eu nunca tive simpatia, a boa civilidade, a boa batalha da civilidade, ela recomenda, na ética boa dos costumes, que você não fala nada. Publicamente, eu vi de um aluno meu, falou, olha, eu não sou um cara ligado à direita e tal,
E para mim a morte do Kirk, assim, não diz muita coisa. Quando ele diz isso para mim, o que eu percebo? Ah, assim, faz parte, né? A morte está aí. Então, agora, o passo de você celebrar, aí ele é um sinal, aí ele é indicativo.